tarde, crianças. Eu sou a tia Adriana. Vamos fazer uma oração para darmos início ao culto infantil. Vamos fechar os olhos para falar com o Papai do Céu. Oremos. Amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, por tudo o que tem feito nas nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, por ter dado o teu único filho para morrer pelos nossos pecados. Senhor Deus, abençoa as crianças, que elas possam crescer segundo a tua palavra, ó Pai. Abençoa os seus pais, que possam instruí-las segundo o teu entendimento, ó Deus. Abençoa também os professores, que eles possam orientá-las e que elas possam aprender cada vez mais de ti, ó Deus. Abençoa os pastores e os missionários, que eles possam ter o seu sustento, ó Pai. Que possam suprir as suas necessidades, ó Deus. Em tudo damos graças, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Tchau, crianças. A tia Adriana está com muita saudade de vocês. Beijos. Até a próxima. 1, 2, 3, caminha! Crianças, eu sou a missionária Darlene, graças a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar aqui para contar para vocês uma história que está na Bíblia, o livro de Deus, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Você já passou por alguma situação difícil que você ficou com medo? Eu já, muitas vezes fiquei com medo. Agora, será que os adultos, né, eles sentem medo também? Sim, os adultos, muitos deles, eu também tenho os meus medos, passamos por dificuldade que às vezes é muito difícil para a gente. E naquela época também, os discípulos que andavam com Jesus, eles passaram por uma situação muito difícil, que eles ficaram com muito medo. Então vamos ver como foi que isso aconteceu? Então, certa vez, quando o Senhor Jesus estava ensinando, ele estava ensinando ali perto da cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, ele ficava ali perto
das costas do mar da Galileia. Essa cidade ficava ali nas costas do mar da Galileia. E ele estava ensinando para muitas pessoas que estavam ali. E sabe, o Senhor Jesus também, ele ficava cansado, porque onde ele passava, as pessoas queriam estar perto de Jesus, as pessoas queriam ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vamos entrar no barco e atravessar o lago. Então, os discípulos, eles eram pescadores, tá? Eles eram acostumados com o lago lá da Galileia, eles eram acostumados quando tinha tempestade, tudo isso eles estavam bem acostumados com isso. Então, eles entraram lá naquele barco com o Senhor Jesus, certo? Só que o Senhor Jesus, ele foi lá para o fundo do barco, onde ele podia deitar um pouco para repousar, porque ele estava cansado. E naquele momento, o Senhor Jesus adormeceu, ou seja, ele dormiu. Enquanto o Senhor Jesus estava ali dormindo, assim, de repente, depois de algum tempo, os discípulos perceberam que estava ficando muito difícil para remar. O que começara com uma leve brisa no lago se transformou numa tempestade de vento. De repente veio aquele vento, o vento começou a aumentar. Os discípulos então tiveram que lutar para controlar a direção do barco. E o vento então agitava as águas até que ganharam assim grandes ondas. Havia grandes ondas. E eles naquele momento, eles ficaram com muito medo. Os discípulos então ficaram apavorados. O que nós vamos fazer? Parecia que as ondas iam destroçar o barco e matá-los. Então mas durante todo aquele tempo, o que o Senhor Jesus estava fazendo? O Senhor Jesus estava dormindo. Ele estava dormindo naquele momento. E provavelmente os discípulos ficaram assim admirados, assim, como é que Jesus não acordou com esse barulho, com essa tempestade? Jesus estava dormindo. Então, naquele momento, os discípulos, com muito medo, eles foram lá e eles foram acordar o Senhor Jesus. Olha só o que foi que eles disseram, porque realmente estava tendo um grande temporal. Eles disseram o seguinte: mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. A situação em que ele se encontrava deixou o discípulo com muito medo. E sabe, crianças, há muitas coisas, há situações em nossas vidas que nos deixam com medo. Às vezes alguém está doente, às vezes alguém fica preocupado com essa situação do Covid-19. Às vezes a gente fica com medo que os avós possam pegar essa doença, ou você está com medo de voltar para a escola, o que vai acontecer, né? Essas são algumas situações difíceis que nós ficamos com medo, sem saber o que fazer. Mas a palavra de Deus nos diz que nós vamos enfrentar problemas difíceis, porque lá em João 16:33 diz assim: no mundo passais por aflições, por problemas, mas o Senhor Jesus também diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos enfrentar sim problemas difíceis. Às vezes vamos ficar com medo, mas esses problemas que nós enfrentamos faz parte da nossa vida. E sabe de uma coisa? O Senhor Jesus conhece os nossos problemas, Ele está perto. E naquele momento Ele pode pode nos dar a alegria e paz que nós precisamos, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E nesse momento nós devemos confiar no Senhor Jesus. Os discípulos estavam numa situação muito difícil, que eles estavam com medo. Então, quando eles acordaram a Jesus, naquele momento, o Senhor Jesus se levantou de onde ele estava, ele ficou lá em pé, lá no barco. Então, olha só o que foi que o Senhor Jesus disse: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Depois que ele disse, acalma, emudece,
olha, houve grande bonança, calmaria, e a tempestade parou completamente. Tudo ficou quieto. E o Senhor Jesus ainda perguntou para eles o seguinte: então lhes disse Jesus, por que sois assim tímido? Como é que vocês não têm de fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Quem é este? Jesus é então o Filho perfeito de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus vivo e verdadeiro. E sabe, naquele momento eles ficaram pensando, provavelmente olhando para o Senhor Jesus, admirados com o que tinha acontecido. E não demorou muito tempo, não. Eles tiveram que passar por outra situação bem parecida com esta, né? Algum tempo depois, né, o Senhor Jesus estava novamente ensinando uma grande multidão. Ele já tinha realizado milagres e o povo queria fazer Jesus rei. Então Jesus ele despediu a multidão, aquelas pessoas, e enviou alguns discípulos, outros 2 discípulos, né, para o lado do lago e sozinho no barco. Então ele subiu no monte para orar. Então os discípulos, né, a noite chegou, quando os discípulos estavam ali naquele barco, e logo veio uma terrível tempestade. O vento e as ondas sacudiam o pequeno barco. Os discípulos corriam novamente o risco de se afogar, enquanto lutava para manter a lona, para manter as velas, tudo ali certinho. Mas aquela tempestade estava muito forte. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele viu a situação. Ele viu a situação dos discípulos. E olha só o que aconteceu. Quando o Senhor Jesus viu, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. O Senhor Jesus viu a situação que eles estavam passando por aquela situação difícil. E Jesus foi andando sobre o mar. E os discípulos, quando viram aquilo, como é que pode? O que é isso? Será um fantasma? Eles não reconheceram o Senhor Jesus. E mais uma vez, eles estavam com medo. Eles estavam com medo naquele momento. Então, eles não sabiam que Jesus é o Filho perfeito de Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, ele tem poder para resolver qualquer problema. E o principal problema que o Senhor quer resolver em nossa vida é o problema do nosso coração, é o pecado. O pecado são aquelas coisas erradas que você faz que não agrada a Deus, como mentir, roubar, dizer palavras feias. Isso desagrada ao nosso Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 3:10, não há justo, nem sequer, nem eu, nem você somos bons o suficiente para ir ao céu pelas nossas obras, que nós achamos que somos, às vezes somos pessoas boas. Na verdade, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos nós somos pecadores. O pecado é sempre contra o nosso Deus. Eu e você pecamos. Há um castigo para o pecado, é a morte. Mas sabe, o Deus que criou o vento, o Deus que criou os mares, que criou a tempestade, que criou você, ele te ama muito com um amor que nunca vai acabar. Deus, ele sendo eterno, o Deus criador de todas as coisas, ele te ama muito. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que Deus nos ama de uma maneira bem especial. Lá em Romanos 5:8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Deus que criou o céu, que é um lugar lindo, que é um lugar maravilhoso, e que lá não entra pecado, enviou do céu o Filho perfeito, o Senhor Jesus, que pagou o preço naquela cruz pelo meu e pelo seu pecado. O Senhor Jesus morreu por mim
e por você. A palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse 1:5, ele diz assim, a Bíblia diz que Jesus nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele pagou um alto preço, tomando ali o nosso castigo, ali naquela cruz, derramando o seu sangue precioso. Jesus, ele morreu por mim e por você, mas ele não ficou morto para sempre. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. E porque Jesus ele está vivo, ele quer deixar o seu coração limpo de todo o pecado. Sim, Jesus ele é todo poderoso. Ele é o único que tem poder para solucionar qualquer problema. O problema do nosso pecado e o problema naquele momento que os discípulos estavam enfrentando naquele momento. E olha só, então Jesus, quando estava andando sobre o mar, que eles pensavam que era um fantasma, o Senhor Jesus então, mas Jesus imediatamente lhes disse, não, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, não precisa ficar com medo, sou eu estou aqui. E naquele momento, um dos discípulos chamado Pedro, então ele disse o seguinte, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus então me disse, vem Pedro, vem. E Pedro começou a andar também. E sabe, naquele momento ele estava olhando para o Senhor Jesus. Mas no momento em que ele tirou os olhos do Senhor Jesus, olha só, reparando porém na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele começou a afundar. E naquele momento ele pediu ajuda do Senhor. O Senhor Jesus foi lá e ele disse, o Senhor Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Sim, Jesus é o Filho perfeito de Deus, aquele que tem poder para resolver qualquer problema. Você já passou por alguma situação difícil em que você teve que confiar no Senhor? Sim, nós enfrentamos problemas, não é verdade? Pode ser que você esteja passando por alguns medos, medo de voltar para a escola, medo de alguém pegue esse Covid, ou medo de alguém assaltar a sua casa. Mas sabe, se você tem Jesus, se você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, deixe Jesus ajudá-lo quando tiver problemas e aflições. Quando você criança que já tem Jesus como Senhor e Salvador, quando você tiver com algum problema, deixe Jesus ajudar você. A palavra do Senhor nos diz, lá no Salmo 46:1, diz o seguinte, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, ele é aquele que está presente para resolver qualquer problema que você esteja enfrentando. Confie em Jesus. Busque o Senhor Jesus em oração. Diga para ele, Senhor, me ajude a confiar em ti. Agradeça naquele momento, porque o Senhor Jesus está com você. Ele disse isso. Ele é o nosso refúgio, a nossa segurança, Ele diz socorro, bem presente nas tribulações. Então peça a Deus para ajudá-lo a confiar nele de todo o coração. E ele vai ajudar você. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, deixe Jesus ajudá-lo quando tiver com problemas e aflições. Assim como o discípulo naquele momento, Pedro estava com medo, mas o Senhor Jesus então livrou daquele momento. Então naquele momento ele salvou Pedro, e disse, por que duvidaste, homem de pequena fé? Não precisamos duvidar, precisamos confiar que Jesus está conosco em qualquer situação. E naquele momento, os discípulos falaram, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E Jesus, na verdade, é o Filho de Deus, É o Deus Todo-Poderoso. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador,
confie. Confie que Ele tem poder para resolver qualquer situação. Você pode até citar Salmo 46:1, né? Que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, quando você estiver enfrentando qualquer situação difícil, confie em Jesus. Você pode até colocar o seu nome no versículo. Por exemplo, Deus é o refúgio e fortaleza do Bruno, da Ana. Por exemplo, novamente, vou usar o meu nome. Deus é o refúgio, né? Deus é o refúgio e fortaleza da Darlene, vamos dizer assim, do Pedro, da Clara, da Ana, né? Ele é o nosso refúgio. E você então peça a Deus para ajudar a confiar no poder que Ele tem para resolver qualquer problema, tá certo? Mas o principal problema que o Senhor Jesus quer resolver é o problema do seu coração, porque você sabe que você tem pecado, que você faz coisas que não agradam a Deus. E você viu também que o Senhor Jesus, Ele é aquele que pode perdoar os seus pecados, aquele que pode deixar o seu coração limpo de todo pecado. Então, a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Crer é acreditar, é confiar. Mas salvo de quê? Salvo do pecado. Deus quer perdoar você. Então, peça a Jesus para perdoar os seus pecados, tá certo? Que Deus te abençoe e eu espero que você tenha gostado dessa história. Então, você pode se inscrever lá no meu canal e, se Deus quiser, na próxima semana estarei trazendo mais uma história. Deus abençoe. Um beijo para todos vocês. Grandes poderes para fazer coisas maravilhosas para ajudar as pessoas, para que todos soubessem que Jesus era o Filho de Deus. Jesus fez muitos milagres. Ele curou doenças que ninguém mais podia curar. Ele fez com que cegos enxergassem, que aleijados pudessem andar, fez surdos ouvirem. Ele até fez com que pessoas mortas voltassem a viver. Jesus fez muitas outras coisas que pareciam impossíveis. Ele andou por cima da água, fez com que tempestades parassem de repente, disse às pessoas o que elas estavam pensando, transformou água em vinho e alimentou uma multidão de milhares de pessoas usando apenas 2 peixes e alguns pães. Que milagres! Que milagres! Curou doentes! Levantou os mortos! Alimentou a 5.000! Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem no livro de São João. Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem no livro de São João. Capítulo 2, nas bodas de Canaã, Jesus tocou a água para em vinho transformar. E no 4º capítulo, um nobre suplicou. Jesus falou uma palavra e seu filho sarou. Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem no livro de São João. E no número 5, um homem aleijado, Jesus mandou que ele andasse, o homem foi curado. No 6º capítulo, a 5.000 alimentou, com 2 peixes e 5 pães que multiplicou. Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem no livro de São João. Que milagre! Milagres! Que milagres! Milagres de Jesus! No 9º capítulo, a um cego de nascença, Jesus mandou que se lavasse e curou sua doença. No 11º, Jesus diz: sai pra fora! E Lázaro, que estava morto, ressuscitou na hora. Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem no livro de São João. Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem
João. Que milagres! A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa o que eu seja, o que eu faça ou não faça, Jesus me ama. Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa o que eu seja ou não faça o que eu faça, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa o que eu seja, o que eu faça, ou o que eu faça, Jesus me ama. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Na viagem pra Jerusalém. Amém. Oi pessoal, nossa história de hoje foi Jesus acalmando a tempestade e o nosso versículo-chave foi Mateus 8:27. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? E nós também descobrimos que um dos meios mais utilizados de transporte era o barco. Então hoje eu vou estar ensinando a fazer um barquinho de papel. Quer aprender? Então vem comigo. Bom pessoal, o barquinho que a gente vai estar fazendo é igual a esse. É bem facilzinho de fazer, só precisa de uma folha como essa,
A4. Pode ter vários tipos de outras cores. Se você tiver uma de outra cor, pode fazer com ela também. Vamos lá aprender a fazer esse barquinho? Pronto, pessoal. A gente vai dobrar essa parte até aqui, dobrando ao meio. Aí nós vamos dobrar de novo ao meio, daqui de baixo para cima, só para poder fazer uma marcação. Vamos abrir, dobrar essa ponta até o meio, até a linha do meio. Sim. Do outro lado a gente faz a mesma coisa. Dobrar essa parte de baixo até o limite dessa parte para cima. Pode ir até o limite. Viramos ao contrário e dobramos até do mesmo jeito. Dobramos do mesmo jeito aqui. Vamos olhar para cá aqui e vamos dobrar assim na diagonal, desse jeito. O outro lado a mesma coisa, aqui. Esse lado aqui também. Mesma coisa. E vai ficar desse jeito aqui. Vamos abrir aqui a parte de baixo. E vai ficar tipo um chapéu. Vamos dobrar aqui até o meio. Assim. Deixem bem alinhado. Vamos reforçar as dobras. E vamos levar essa parte de baixo até essa ponta de cima. Com cuidado para não rasgar. Do outro lado, mesma coisa, para cima, até o limite. Vamos abrir mais uma vez embaixo. E vai ficar desse jeito. Vamos pegar nessas duas pontinhas de cima com cuidado e vamos abrir devagarzinho. Vamos dobrar um pouquinho mais para poder reforçar as dobras. Aqui. E vamos abrir essa parte de baixo só um pouquinho, para ele poder ficar em pé. Aqui em cima também, para poder ficar mais fácil. Pronto. E o nosso barquinho vai ficar desse jeito. Pronto. E assim ficou o nosso barquinho, pessoal. Ficou que nem esse aqui que eu mostrei no início. Os dois ficaram bem parecidos. Vocês podem brincar com eles. Tchau! Olá, criançada, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é João Bosco Leandro, essa é minha filha Suzana e essa é a Luísa Helena. Vamos orar? Vamos baixar nossas cabeças e fechar os nossos olhinhos, tá? Meu Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer por todas as maravilhas que o Senhor tem feito durante esse período em nossas vidas. Quero te pedir que o Senhor abençoe a vida dos nossos pastores, o pastor Fabiano, o pastor Ricardo e de todos os membros da nossa igreja. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um desses pequeninos que estão participando desse culto infantil e de todos aqueles que irão assistir, Senhor Deus, a esse culto posteriormente. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, com as bênçãos do Espírito Santo e que o Senhor possa ser presente na vida de cada um.
Nós te oramos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Até mais, criançada. Tchau. Tchau, tchau.